Dentro da teoria da termodinâmica, um dos métodos mais eficientes para a produção de trabalho é a máquina térmica de Carnot, projetada em 1824 por Nicolas Leonard Sadi Carnot, mostrado na figura abaixo. É uma máquina térmica ideal e com máximo rendimento para converter toda a energia fornecida em trabalho, sendo então constituída por 2 transformações isotérmicas e 2 adiabáticas. Considere esse tipo de máquina operando entre 2 fontes de calor a temperaturas de 700 Kelvin e 400 Kelvin. Quando o motor recebe 1400 calorias da fonte quente em cada ciclo, o calor rejeitado por ciclo, a fonte fria, em calorias é de... então nós temos a máquina de Carnot, nós temos uma máquina térmica. Essa máquina térmica ela converte a energia térmica em trabalho. Então o trabalho ele é dado pela diferença da quantidade de calor transferida entre as fontes quentes e a fonte fria. Então a eficiência dessa máquina térmica, eficiência ou rendimento, é dada por 1 menos o módulo da quantidade de calor que é jogado para a fonte fria, a quantidade de calor que sai do sistema, dividido pela quantidade de calor que entra no sistema, que é o calor da fonte quente. Isso aqui vale para todas as máquinas térmicas. Porém, quando a gente está falando da máquina de Carnot, essa expressão é nada mais nada menos do que 1 menos a temperatura da fonte fria dividido pela temperatura da fonte quente. Então, como essa máquina térmica ela está operando no ciclo de Carnot, ele dá aqui as informações das temperaturas da fonte quente e da fonte fria já em kelvins. Ele dá aqui a quantidade de calor que é recebida pela fonte. Então a fonte ela está fornecendo, a fonte quente, 1400 calorias, e ela está operando a uma temperatura de 700 Kelvin. Como isso aqui é uma máquina de Carnot, então é igual aqui a expressão dos rendimentos. Então o rendimento dessa máquina é igual ao rendimento de Carnot. Então isso aqui é 1 menos a quantidade de calor que foi rejeitada dividido pela quantidade de calor que entra no sistema, que é 1400. Isso aqui é igual a 1 menos a temperatura da fonte fria, que é 400 Kelvin, dividido pela temperatura da fonte quente. Então aqui eu posso subtrair um do outro aqui. Eu fico com quantidade de calor da fonte fria, já isolando. Isso aqui é 1400, que multiplica 400 por 700. Então divide 1400 por 700, isso aqui dá 2, que multiplicado por 400, isso aqui dá 800. Portanto, quantidade de calor que foi rejeitada para a fonte fria em módulo dá 800 joule. Aliás, ele pede aqui em calorias, então é 800 calorias. 800 calorias, portanto aqui o gabarito é letra E.